notem que se eu clicar aqui em um gráfico, ele acaba filtrando o outro, tá? Se eu tivesse N gráficos aqui, esse comportamento iria se repetir. Mas pode ser que por algum motivo eu não queira que isso aconteça, tá, pessoal? Então eu vou colocar um campo de filtro aqui, só para a gente ter um elemento que filtre realmente. Então vamos lá, vou colocar um filtro aqui de name, por exemplo. Então eu posso filtrar por nome. Então eu vou pegar um produto aqui, filtrei, beleza. Vamos supor que nesse caso eu quero filtrar os dois gráficos. Porém, eu não quero que quando eu clique em um, o outro filtre. Ou um outro caso aqui, que é eu tenho uma outra informação, um cartão, que eu vou colocar o total de produtos lá. Ó, ele está aparecendo 10. Por quê? Porque eu cliquei nessa parte do gráfico. Então, eu clico de novo, ele tira o filtro. Vamos supor que eu não queira que isso aconteça. Eu vou lá em formato, editar interações, e aí ele vai me mostrar aqui, ó, como que esses gráficos estão interagindo. Deixa eu marcar aqui de novo, que para mim não apareceu. Acho que eu tenho que dar mais espaçamento aqui, ó. Ah, beleza. Agora está aparecendo. Então, eu seleciono esse gráfico e ele vai colocar alguns ícones a mais nos outros gráficos. O que que isso quer dizer? Quando eu estou com esse selecionado, como que esse gráfico vai filtrar os demais? Então, ó, se eu clicar aqui, ele filtra esses dois. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu posso vir aqui, ó, e desabilitar, marcar o nenhum. Ou, se eu quero que ele filtre, eu marco a opção de filtrar. E aqui a mesma coisa, pessoal. Ele tem um ícone a mais, que ele tem esse de filtrar, mas ele está habilitado esse realçar. Então, ele não está filtrando, ele está realçando só essa informação. Eu posso querer que ele filtre. Então, ele só vai mostrar o dado que eu estou marcando ali. Ou eu posso desabilitar também, e eu não quero que quando eu interaja nesse gráfico aqui, nenhuma das outras informações seja alterada, né? Seja interferida. E eu posso fazer a mesma coisa com esse gráfico. Então, eu marco ele, agora o foco está nele, e eu quero que a partir dele, quando eu clicar nele, nenhum desses outros dois aqui sofram nenhum tipo de filtro. Então, eu posso ir lá e desmarcar. Agora, beleza, eu posso clicar aqui, que não vou bagunçar os meus outros indicadores. Terminei de fazer isso. Eu tenho que marcar aqui, vou lá em formato e desabilito essa edição das interações para aqueles ícones ali não ficarem me atrapalhando, tá, pessoal? Maravilha. Trouxe os dados, mas eu preciso fazer algum ajuste nesses dados. Aí tem algum campo que não está legal, eu quero colocar alguma outra coisa. Como é que eu faço para editar? Ou agora essa tabela mudou, o servidor do banco de dados. Como é que eu faço para alterar isso? Eu tenho essa opção aqui, ó, transformar dados. Eu clico em transformar dados. Aqui a gente está passando bem rápido, tá, pessoal? Eu levo algumas aulas para conseguir mostrar um gráfico aqui realmente para os alunos no curso da Training. Eu estou passando muito rápido e muito por cima para a gente poder realmente ver o Power BI em ação. Não é tão por cima assim que a gente consegue entender todos os modelos. Então, primeiro, como é que é a didática do curso, né? Eu primeiro vou explicar como que a gente faz um setup de um processo, de um projeto de BI, lembrando que é um curso de BI com a ferramenta do Power BI, então a gente vai falar um pouco de como que é utilizado o BI, como que as empresas funcionam, como que eu monto um relatório para um diretor, para um vice-presidente, como que eu monto um relatório para um gerente, que é diferente, como que eu monto um relatório para um coordenador ou para um chefe de seção, que também é diferente, são outras técnicas, eu trago a informação de um outro jeito, coloco outros elementos. Então, eu estou passando por cima só para a gente ter uma noção aqui do resultado final de quando a gente está trabalhando com o Power BI no dia a dia, como é que é. Mas para a gente chegar até lá, tem bastante coisa. Então, a gente não vai conseguir ver todas aqui, todas as funcionalidades,
mas a gente vai conseguir ver muitas delas. Mas aí, ó, lembra que eu falei do Power Query? Ó ele aqui, ó. Vocês podem notar que ele abriu uma outra janela, então a janela do Power BI está aqui atrás, e o Power Query é uma outra ferramenta embutida, que a Microsoft já embutiu para a gente no Power BI. Mas ela funciona também, tem o Power Query no Excel, tá, pessoal? Ela é uma ferramenta à parte que vai funcionar da forma similar em ambos os casos. Então, aqui eu consigo também inserir dados, eu consigo configurar as nossas fontes de dados. Então, mudou o IP do banco de dados. Acontece com frequência. Então, com frequência, não, mas assim, às vezes acontece. Então, eu vou lá no configurar fontes de dados e eu posso alterar a fonte aqui, ó. Então, eu posso colocar o novo endereço do banco de dados. Ah, mudou o nome do banco de dados. Posso mudar a minha query aqui, pessoal. Então, eu posso ajustar aí a nossa fonte de dados, beleza? É aqui no nosso Power Query. Maravilha. Tem o nosso editor avançado, então aqui é onde a gente vai ver a linguagem M. Ó, essa é a linguagem M. Eu tive que digitar alguma linha de código? Não, pessoal. O Power BI faz tudo aqui para a gente maravilhosamente bem. Então, não preciso. E como que esse Power Query funciona? Qual que é a lógica dele, né? Então, na área superior, a gente tem alguns comandos básicos dele, né? Temos o menu aqui de transformação, depois a gente vai ver ele com mais calma. Aqui ficam as consultas que a gente já importou. Então, consulta ou tabela é a mesma coisa, tá? Para o Power BI. Por que aqui ele chama de consultas? Porque a gente tem um tipo de visualização que se chama tabela, que é a gente colocar realmente um desenho de uma tabelinha com dados dentro do nosso relatório. E aqui ele chamou de consulta só para a gente não confundir. Mas na prática é tabela, a gente pode chamar de tabela mesmo, tá, pessoal? Então aqui é a nossa tabela, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer com ela, né? Eu posso copiar essa tabela, eu posso duplicar ela, né? Então eu crio uma duplicata dela aqui se eu quiser ter essa mesma tabela com uma carinha diferente. Então eu vou dar uma duplicada nela aqui. Beleza. Aqui no meio são um preview dos nossos dados, tá? Então aqui não necessariamente o Power BI vai estar mostrando todos os dados para a gente. Quando a gente está importando dados, ele vai trazer uma prévia e na medida que a gente vai fazendo scroll aqui, ele vai trazendo mais dados lá do nosso banco de dados. É só para a gente visualizar como que a transformação vai afetar os nossos dados. E aqui nessa telinha do meio também eu posso fazer operações que atinjam toda a tabela, né? Então eu posso copiar essa tabela para a área de trabalho e jogar ela lá no Excel, se eu quiser ver, ou jogar num bloco de notas. Usar a primeira linha como cabeçalho, muitas vezes acontece que a gente está importando um arquivo, seja do Excel, um arquivo CSV, e em vez dele trazer o nome da coluna certinho, ele traz aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3 e o nome da coluna aqui na parte de baixo, porque ele não entendeu que a primeira linha é o nome da coluna. A gente ativa essa opção aqui e ele já acerta para a gente, ele já ajusta o nome da coluna. E ignora aquela primeira linha, né, pessoal? E aqui a gente pode adicionar colunas personalizadas, depois a gente pode até fazer um exemplo se a gente tiver tempo. Já em 5 minutos a gente vai fazer uma pausa aí, professor aqui poder tomar um ar, tomar uma água. Adicionar uma coluna de índice, então vamos supor que os nossos dados não tenham uma coluna de índice, mas eu preciso fazer exatamente o que uma pessoa perguntou aqui. Como que eu faço o relacionamento entre as tabelas? Se eu não tenho um índice na minha tabela, eu posso adicionar um campo índice aqui, e a primeira linha vai começar no 0, no 1 ou no valor que eu quiser, e vai sendo incrementado aqui. Notem que qualquer interação que eu faça no Power Query, exceto nessa área de consultas, mas todas as interações que eu faça nesses botões ou aqui dentro da telinha dos dados, eu gero novas etapas aqui, né? Ele vai criando etapas. Então, ele vai aplicando uma etapa. Se eu tenho uma outra transformação no dado, por exemplo, adicionar um campo, ele põe uma outra etapa. Ah, eu quero renomear uma coluna aqui, ó. Parent Product Category Name. Eu posso chamar aqui só, por exemplo, dou um clique duplo e chamo de Parent, por exemplo. Opa. Parent.
Maravilha. Ele coloca uma nova etapa aqui.